Vamos então começar a mensagem de hoje com o texto de João, capítulo 1, versículo 36. Eis o Cordeiro é o título de minha mensagem. 1 João não, desculpa, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36 diz assim: E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Veja que nesse texto sagrado que a gente está lendo aqui, João Batista aponta o Cordeiro de Deus, aponta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus aos seus próprios discípulos. Desde a instituição, amigos, da lei mosaica, nós percebemos que milhares de cordeiros eram oferecidos como sacrifício lá no Antigo Testamento, para fazer expiação pelos nossos pecados e também expiação pelos pecados do povo de Israel. Todos aqueles cordeiros, eles mostravam que haveria um cordeiro no futuro que pagaria todo o preço. Porém, aquele cordeiro que João Batista estava falando, ele estava apontando, não era apenas mais um cordeiro daqueles comuns que nós, que nós não, que o pessoal do Antigo Testamento fazia, os judeus faziam. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João capítulo 3, versículo 16, e João capítulo 1, versículo 29. A morte de Jesus Cristo, ela serviu aqui, irmãos, para fazer expiação, para nos limpar, nos purificar, não apenas do povo de Israel, que lá estava, mas pelos pecados do mundo todo. Por isso a importância de nós refletirmos aqui sobre Jesus Cristo, o grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, Jesus Cristo, ele era perfeito, perfeito Cordeiro Pascual. E é por isso que eu quero abordar esse tema de hoje, da perfeição de Cristo e por que ele veio a este mundo nos salvar. A festa que nós conhecemos, que vamos ter aqui, é chamada Festa de Páscoa. Eu sei que nesse período nós temos aqui os ovinhos de Páscoa, você chega nos mercados, você vê aquela rua, né, aquele ambiente dentro do supermercado, você percebe cheio de ovos de Páscoa, aí é uma alegria, as crianças ficam olhando, aí você esconde, eles vão procurar os ovinhos de Páscoa, tá tudo certo. Só que a Páscoa não tem nada a ver com os ovinhos de Páscoa, não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa tem a ver com a libertação do povo de Israel. A Páscoa, ela existe para celebrar a saída da libertação do povo de Israel lá do Egito, quando eles foram libertos ali, e consistia na morte do Cordeiro Pascual, sem defeito, cujo o sangue servia como sinal redentor ali na verga, nos umbrais da porta de cada israelita, como é declarado em Êxodo capítulo 12, versículo de 1 ao 14. Então, a Páscoa e o Cordeiro, eles imolavam, vamos ler aqui, Êxodo capítulo 12, é bom, já que é tempo de Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo de 1 ao 14. Êxodo capítulo 12, versículo de 1 ao 14 diz assim, tô ficando cego, deixa eu colocar desse lado aqui, que é melhor para mim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no finalzinho da tarde.
Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todo o primogênito, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos parar por aqui. Então, aqui você percebe instituindo a Páscoa. O que era para fazer? A libertação. E aí o texto bíblico diz, né? E esta será a Páscoa do Senhor. E vocês vão comê-lo à pressa, e essa será a Páscoa do Senhor. Bem, o povo de Israel estava cativo, preso como escravo no Egito, que eles vieram da época ali de José, e o novo rei, o novo faraó, não conhecia novo rei, novas leis, né? Ele não conhecia o que José havia feito, e aí então o povo de Israel havia crescido demais, e eles tiveram medo do povo de Israel subjugar o povo do Egito. Daí então começaram a criar leis para oprimir o povo de Israel, ao ponto deles se tornarem escravos lá dentro. Antes eram convidados, honrados, porque salvaram a toda a nação do Egito através do seu servo José, mas os anos foram passando e as regras, as leis, a força começou a ficar contra o próprio povo. Tendo dito isso, eles se tornam escravos e começam a clamar por um libertador para que Deus libertasse. Deus levanta Moisés, nós temos toda a história de Moisés falando com o faraó. Moisés mata um homem lá na época, fala com o faraó, sai fugido de lá, depois Deus fala com ele na sarça ardente, ele volta, fala com o faraó, ele é meu gago, fala junto com seu irmão para libertar o povo, e nada do rei libertar o povo. Aí então Deus joga as pragas, e quando é essa última, fala assim: olha, agora vocês vão fazer um cordeiro e comam aí. Por quê? Porque eu virei e vou ferir ao povo do Egito como nunca antes. E aí eles começam a pintar as portas com o sangue do cordeiro, comem o cordeiro conforme nós lemos aqui. Tendo dito isso, eles são libertos e eles andam Mar Vermelho, e depois começam a peregrinar esses 40 anos no deserto lá. O sangue servia como esse sinal para que o anjo passasse na porta e visse que havia o sangue do cordeiro, e ele não feria ali o primogênito daquela porta para dentro, daquela casa lá. Em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 6, nós percebemos, centenas de anos depois, o próprio piedoso rei Josias ordenando o cumprimento desse ritual na íntegra. Veja o que o rei Josias disse: imolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Então, mesmo anos depois, o rei Josias continuava praticando ali a Páscoa do Senhor. Também percebemos que em Isaías 53, versículo 7, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías também, ele visualiza a morte expiatória
de Cristo como um cordeiro, quando o próprio Isaías disse: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Perceba, querido irmão, que Isaías traz essa visão muito clara de que o Cordeiro de Deus viria e faria isso no futuro, fazendo uma referência clara a Jesus Cristo 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. João capítulo 1, versículo 29, nós também percebemos que o próprio João Batista, depois que ele fala aos seus discípulos, né, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele traz à memória dos judeus ali presentes a imagem do Cordeiro que foi providenciado por Deus em lugar de Isaac. Porque quando ele usa essa expressão, é a mesma expressão que Isaac também usou. Olha o Cordeiro ali, eis o Cordeiro. Então, quando é feito o sacrifício, quando Jesus passa, João Batista faz essa referência, como John Stott declara: eis o cordeiro ali. A imagem desse cordeiro pascual, fazendo uma referência a Êxodo que nós lemos aqui, a imagem dos cordeiros que eram sacrificados diariamente no templo pelos pecados do povo, né? Então, João Batista, quando fala isso, ele traz esse background de imagem de todo esse episódio do que acontecia dentro do povo de Deus. A imagem do cordeiro mudo de Isaías que nós lemos aqui, João Batista traz essa ideia clara, traz esse background claro para os judeus e todo mundo, quando olha Jesus Cristo, João Batista fala: esse é o cordeiro, eis o cordeiro que está conosco, cordeiro de Deus. Vejam, irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo também fala a nós o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, em Cristo, quando participamos da Santa Ceia, e é muito possível que nas igrejas, nesse final de semana, Sexta-feira Santa, nós participemos de Santa Ceia, batismos em nossas igrejas. Esse Cordeiro Pascual aqui, essa representação, é uma espécie de rebatismo, de renovo em Deus. Por isso você deve participar da Santa Ceia na sua igreja. Você deve participar desses momentos da Semana Santa na sua igreja. Jesus Cristo, ele é o perfeito Cordeiro. Lembra que falei a vocês, no determinado sermão, que o porquê ele tem que ser mais forte do como? Por que que eu sou adventista? Tem que estar muito claro na minha cabeça, tem que estar muito forte. Por que eu faço o que faço? Tem que estar muito forte. O porquê, ele tem que estar muito forte, mais do que o como é que nós vamos fazer. Por que digo isso? Porque a Semana do Calvário é um momento para nós refletirmos sobre a vida de Cristo, para reafirmarmos as bases de o porquê que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós, obviamente, podemos falar sobre qualquer sermão durante o ano, mas durante esta semana temos que usar esse ambiente que o país, o mundo, que as pessoas sabem da Páscoa, para nós falarmos sobre a verdadeira Páscoa. Para nós, em vez de o mundo estar em volta do chocolate, dos ovinhos de Páscoa, do coelhinho, as crianças virão da sua escola com um coelhinho no rosto e pintado, coelhinho da Páscoa, aqui trazem para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Então, veja, nós temos que falar claramente o que é a Páscoa. A Páscoa não é chocolate, não são os ovinhos. A Páscoa é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro a este mundo. O que nós mais precisamos em nosso país, o que nós mais precisamos em nossa sociedade, não é de um novo governante, não é de mais dinheiro, ou mesmo do conhecimento, do estudo formal. O que mais precisamos é de Jesus Cristo. Nossa sociedade está como está porque ela está sem Jesus Cristo.
Por isso a importância de nós cristãos falarmos sobre a salvação que Cristo dá ao povo. Sabendo disso, falando claramente o porquê para que a igreja possa entender e reafirmarmos nossa base, cuidando ali do nosso povo. Jesus Cristo, ele é o perfeito Cordeiro, porque ele também é redentor. Falei a vocês que Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro Pascual, mas Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro Redentor, o Cordeiro que nos salva. Além de ser perfeito, Cordeiro Pascual, como era lá no Antigo Testamento, Jesus Cristo é o perfeito Cordeiro Redentor do mundo também. Ele salva o mundo inteiro, como é declarado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Veja o que Pedro diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Então, perceba que Jesus, ele é perfeito redentor, não porque no céu teremos ouro, maçaneta de cristal, as ruas serão de ouro, tudo será muito bonito. Não. O céu só é céu porque Jesus Cristo está. E que antes de qualquer coisa, amigos e irmãos que estão me ouvindo aqui do Gol Six, antes de Jesus Cristo cuidar do seu casamento, antes de Jesus Cristo, e ele tem poder para isso, dele cuidar do seu filho, restaurar a sua saúde, a gente sempre fala de Jesus como esse grande médico dos médicos, e ele é tudo, ele faz as coisas por nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo sermão precisa ser um sermão cristocêntrico. Por isso que eu falo sempre, quando vem pregar alguns pregadores aqui sobre profecia, sobre qualquer outra coisa que querer falar, o sermão precisa ser cristocêntrico. No centro desse sermão, Jesus Cristo é o proclamador da verdade, ele é a fonte da verdade. E hoje, mais uma vez, eu trago à baila aqui Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro tem poder para purificar os pecados. O nosso maior problema, a nossa maior doença, o maior problema que a humanidade tem, não são dos problemas contemporâneos que vivemos, e são muitos. Mas o nosso maior problema é a doença do pecado, porque ela é originadora de todos os problemas da humanidade. A corrupção humana vem porque o ser humano está doente no pecado. E é por isso que precisamos do Salvador. É por isso que precisamos desse Redentor. É por isso que precisamos de Jesus Cristo. Sem defeito, sem mácula. O sangue do Cordeiro tem poder para nos purificar e nos redimir. Hebreus capítulo 9, versículo 14, descreve o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, há poder no sangue de Jesus, como diz aquela canção. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Vejam, irmãos, há poder. Deus purifica a nossa consciência. Deus purifica as nossas obras, porque são obras mortas. Às vezes, quando ajudamos alguém, queremos ajudar para tirar uma foto, ou mesmo por uma questão do nosso próprio ego. Obras que fazemos, muitas delas são mortas. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica, nós fazemos e servimos a um Deus vivo, e nossas obras precisam ser para glorificá-lo. Tudo que temos, tudo que somos, devemos ao Senhor. Os seus recursos não são seus. Os seus recursos pertencem ao Senhor, porque nem você é de você mesmo. Você foi comprado por um preço muito caro, e o preço foi o sangue de Jesus. Como diz outra canção, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, parafraseando Paulo. Então, os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, e é por isso que o apresentamos a eles. A nossa vida, os nossos bens não pertencem a nós, pertencem ao Senhor, e é por isso que somos mordomos do Senhor. Quando temos Jesus Cristo em nossa vida, quando ele nos purifica de tudo, é percebido aqui que a consciência é purificada.
Tudo tem que girar em torno das coisas de Cristo, porque tudo pertence a Ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, descreve que Jesus Cristo é aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele tem esse poder de libertação. Ele é o Deus da libertação. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, também declara que eis o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele é possuidor do livro da vida, como declarado em Apocalipse 13, versículo 8. Então, esse Cordeiro é o único que pode abrir esse livro da vida. Todos vão louvar quando verem o Cordeiro, pois é o único digno. É por isso que deveríamos meditar mais em Jesus Cristo, em seu sacrifício. Apocalipse 22, versículo 14, declara o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Vejam, irmãos, que o autor deixa claro que é feliz quem deposita sua vida, suas vestiduras e lava no sangue do Cordeiro. Quem se purifica em Jesus Cristo, este é feliz, verdadeiramente bem-aventurado. Se você busca a felicidade, e nós seres humanos buscamos isso como um alvo de vida, não há felicidade longe de Deus. Tudo que você quiser de felicidade longe do Senhor será somente um pulo de alegria. Será somente um facho de luz, mas não haverá um brilho eterno. Não haverá uma alegria intrínseca. Por quê? Porque alegria e felicidade são diferentes. Alegria você precisa de coisas externas. A felicidade, a nossa verdadeira alegria é o Senhor. Por quê? Porque não precisamos das coisas externas para nos manter felizes. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, como é que o autor bíblico diz? Não temeremos mal nenhum, porque tu estás conosco. Ou seja, permaneceremos firmes, alegres, permaneceremos até o fim, como uma igreja militante, pregando o evangelho, salvando pessoas, até que o Cordeiro volte, até que Jesus Cristo chegue à terra. Por quê? Porque Ele é nossa fonte de alegria. Ele é nossa fonte de força. Quando vamos à igreja, nós renovamos a nossa força na casa do Senhor, na coinonia com os nossos irmãos, nos aquecendo. Por quê? Porque Jesus Cristo é nossa força. Ele é chamado de rocha eterna. Ele é o nosso firme fundamento. Ele é a pedra angular. Tudo é por ele, como diz nossas canções. Então, em Deus somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Saiba, irmão, que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira, Cordeiro de Deus, que tira e expurga o pecado do universo. Não haverá mais dor nem pranto. Não haverá mais lágrima. Essas primeiras coisas já terão passado quando o reino de Deus for pleno nesta terra. Jesus Cristo é o Cordeiro vencedor da morte. A morte é o nosso grande inimigo. Todos nós perdemos no final para a morte. Jesus Cristo, ele vencerá a morte, vencerá o inferno, a maldade do inimigo. Jesus Cristo é vencedor de Satanás. Jesus Cristo é vencedor dos demônios. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Que Deus ajude você, que durante esta semana você pare um momento e você faça uma avaliação sobre como está a sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Que ele seja o centro de sua vida no dia de hoje. Que essa semana seja uma semana de reflexão sobre os atos de Cristo, sobre a vida de Cristo. E essa semana seja uma semana em que você vai parar um momento e você vai dedicar mais uma vez a sua vida para estudar a última semana de Jesus. Por quê? Porque esta semana é a semana que o Senhor lembra você de que Ele é teu Salvador e Ele está aqui como um cordeiro para purificar e restaurar a todos. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja a conduzir-nos todos,
Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo esteja a iluminar sua mente para que você aceite Jesus Cristo no seu coração e renove seus votos com Ele. Vamos orar ao Senhor nesse momento.